borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui doutora Patrícia Parreira. Um prazer te receber. Neuropediatra aqui em Brasília, que atua aí cuidando dos nossos pequenos. E ela vai contar mais. Patrícia, por que a medicina? Sempre foi um sonho? Pri, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Então, desde pequenininha, eu me lembro que a primeira vez que eu falei, eu tinha 4 anos, porque eu fui operar a amígdala, porque minha amígdala é muito grande, eu ficava muito doente, tinha muita otite. E aí, o otorrino que me operou pegou minha mão. Eu lembro disso, eu tinha 4 anos. Pegou minha mão e falou: "Nossa, sua mão é muito comprida. Ou é pianista ou é cirurgiã." É. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Na época eu nem sabia o que era isso, né? Mas fui crescendo e perguntando. E minha vida inteira eu quis. Mas a neuro foi depois. Quando eu estava com 10 anos, a minha avó materna teve uma Então você já se apaixonou pela neuro criança ainda? pequena, mas sem saber, né? Ela teve uma doença progressiva, chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Uhum. E aí, minha avó, a casa dela tinha uma varanda bem grande assim na frente, aí ela sentava numa cadeira de fio, botava todos os netos e cascava a laranja, sem ferir. A gente amava chupar a laranja da avó, porque ela conseguia cascar sem ferir nada e tirava a tampinha e dava pra gente. E aí, a minha avó começou a ter dificuldade de fazer isso. E a gente começou a ver as perdas progressivas ali dela. Ela foi perdendo as funções da mão, depois foi perdendo a fala. E aquilo, óbvio, assim, eu ainda era criança, né? Não tinha dimensão do que estava acontecendo, mas me intrigava. Sim. Eu falava, gente, como assim? Minha avó não consegue mais mexer a mão, minha avó não fala. E aquilo me chamava muita atenção. Eu falava, Deus, por quê? O que está acontecendo com o corpo dela? E foi ali. Aí, na faculdade, eu já entrei querendo isso. Uhum. Durante a faculdade toda, aí tive uma professora incrível de neurologia. Foi a matéria que eu mais amei. Para você ver, né, o poder de um professor. Sim. Tanto para te elevar, quanto para te trazer traumas, né? Isso. E essa professora, guarda ela no meu coração com muito carinho, chama Tânia Novaretti. E ela me fez apaixonar perdidamente pela neurologia. E o que encantou na neurologia pediátrica? As crianças. A criança, não interessa o que acontece com ela. Ela não perde o brilho da infância, sabe? É diferente de um adulto, um jovem, um senhor, uma pessoa mais velha, que a doença leva ela. A criança não. A criança leva a doença. Então, isso para mim é maravilhoso. Não importa o quão ruim, às vezes, aquela condição quanto aquela condição está impactando a vida dessa criança. Ela continua sorrindo, ela continua desenvolvendo, ela vai para frente, ela faz a gente se sentir bem. Então, isso. E eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E nos últimos anos passou-se a caracterizar muito as crianças neurodivergentes, né? As com TDAH, com síndrome, né? Com vários transtornos. O que você vivencia no consultório? O que é desse aumento? Sempre existiu, mas não tinha diagnóstico, não tinha laudo. A gente não tem tantos dados de vários países. O que a gente tem de dado é americano, do CDC americano, especificamente do TEA. E realmente é uma coisa, quando a gente vai olhar os gráficos ali, exponencial. Assim, houve um aumento 3 vezes, 4 vezes maior em muito curto tempo.
Mas eu acredito que tenha muito mais a ver com o olhar das pessoas para a infância. Uhum. Hoje as pessoas se interessam, querem, percebem, olham. Elas sabem hoje muito mais do que sabia antes. Então a gente tem acesso à informação muito rápido, fácil, e a gente observa, vê as crianças. Antes não. Era difícil o acesso, era difícil saber das Sim. informações, era difícil um profissional ali para te atender. Hoje é muito fácil. Então as professoras percebem, as mães percebem, a avó, a tia. E A avó às vezes não via no filho, mas no vai neto ver o ela vê, neto. entendeu? E antigamente eu lembro, você até era criança que tipo, esse aí é problemático. E aí meio que era excluído, né? Meio que ninguém, tipo, dava moral ali para ele. Eu falei isso hoje mais cedo. Eu tenho uma prima que sempre viveu excluída ali. Ela nunca ia brincar com a gente, ela nunca estava junto com a gente, porque falaram para mim, para todos os primos, que ela tinha, com 4 anos, engolido uma caixa inteira de anticoncepcional e que isso era consequência do anticoncepcional. Ai, meu Deus. E aí, hoje, eu consigo olhar para ela e ver que ela é uma pessoa neurodivergente. E sempre viveu escondida, sempre viveu no cantinho dela. Então, todo mundo sem exceção, Só. tem alguém na sua infância, durante a sua vida Sim, ali, que era aquela pessoa diferente, aquela pessoa, né, estranha, isolada, tímida demais, ou esquisita mesmo, que eram as linguagens que a gente usava antes, né? E hoje as pessoas, graças a Deus, né, estão evoluindo sim. nesse sentido, apesar da gente ainda ver muito preconceito, mas estão evoluindo muito. Então, procura-se ajuda, procura-se Uhum. alguém, né? E como que nós, pais, nós podemos identificar, assim, sinais sem alarmismo nenhum? O neurodesenvolvimento infantil, para a gente avaliar ele da melhor forma, eu gosto de dividir nos 4 principais domínios. A parte motora, que na maioria das vezes é o que todo mundo presta atenção. Se a criança está andando, se ela Sim. senta, se ela engatinha, se ela anda. Então, a parte motora, a parte da comunicação, que é a linguagem, a fala, Uhum. não só a linguagem falada, né, mas toda a comunicação. A parte da cognição, que é a inteligência, e a parte social e emocional. Se essa criança não corresponde ali, se você vendo outras crianças, vendo os amiguinhos, leva ela num parquinho, leva ela na casa de um amigo, numa festinha, ela não se comporta como as outras crianças, ela tem comportamentos que são repetitivos, ou ela está atrasada na parte motora, não consegue fazer o que outras crianças da idade dela conseguem. Uma criança de 1 ano, ela tem que estar falando pelo menos 2 palavrinhas. Com 2 anos, ela tem que estar falando frases curtas, Uhum. juntando ali, né, pelo menos 2. E com 3, ela tem que falar de uma maneira que seja compreensível. Sim, Então, para estranhos, não para você. Que muitas vezes a gente só leva para o nosso lado, né? sim. Então, se ela consegue falar com outras Se pessoas, as quem não pessoas convive com ela, né? entendem o que ela está querendo, o que ela está solicitando, isso são marcos importantes. E se a criança é normal, por exemplo, ela começa falando não. A primeira coisa que a criança aprende é o não. Ela vai falar não, não, não para tudo. Uhum. E depois, isso com 1 aninho, ela já aprende o não, 1 ano e meio, já fala muito não. E depois que ela aprende o sim. Sim, E se essa criança, se não vê evolução das coisas, das habilidades, ela estagna ou ela fica só naquilo ali, comportamento irritado, uma criança que não entende comando, mesmo que seja simples, filho, pega isso aqui para mim, traz isso aqui para mim. Uma criança de 1 ano e meio consegue fazer sim, isso, né? Então, basicamente, você precisa de um espelho, de um conhecimento, porque senão você não vai ter um norte ali, né, para você comparar. Eu sei que a gente não tem que ficar
comparando, nem todo mundo é igual a todo mundo, mas os Sim, marcos, tem aqueles marcos de desenvolvimento, eles né. existem justamente para nos orientar. Então, a caderneta de vacina tem ali muitas informações, pega Sim, a caderneta, olha, vê se o seu filho corresponde, se ele faz as coisas que estão esperadas para a idade dele ali. É uma das maneiras mais fáceis, eu acho, da gente ter acesso ao que é um desenvolvimento normal e pensar ali, não, será que o meu filho está ou não dentro do esperado? E outra coisa que eu gosto de falar, assim, não é porque seu filho às vezes não está dentro do esperado que ele tem um transtorno, que é uma coisa grave. O uhum, importante é você não fugir daquilo, não negar aquilo, é, porque você está deixando passar a oportunidade de realmente investir e mudar aquela habilidade, né. Fugir não é a melhor estratégia, sim. né, esconder, fingir que não existe, que não está acontecendo. Teve uma convidada aqui, a Daniela, ela é Pedagogo. neuropsicopedagoga. E ela falou muita coisa, e ela se desenvolveu nessa área por ter filhos neurodivergentes, que ela enxergou quando bebê. Ó, E que ela falou que o marido não era a favor de já procurar orientações, tratamentos, terapias para um bebê, que tipo assim, que ela estava achando coisa onde não achando coisa existia, onde não né. existia. E realmente ela fala que todo o suporte que ela deu para o filho dela, hoje ele é uma criança que ele convive normalmente, porque ele teve estímulos certos, terapias certas, tudo. E isso E aí ela falou muito de não ter medo do laudo. né, a gente não tem claro, a gente sente medo diante de qualquer desconhecido, Sim, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar, porque aí você está privando seu filho de ter um desenvolvimento muito melhor, né. Eu ainda vejo muito isso. Muitas mães percebem e são invalidadas nas sim. suas percepções. E muitos pais fogem. Eu imagino que seja por uma dificuldade emocional Uhum. de lidar com aquilo, né. Nós mulheres, a gente tem Sim. uma facilidade maior, né, É. de acolher, de entender, de De estimular. falar. E muitas mulheres são invalidadas das suas percepções. Não existe ninguém que sabe mais de um filho Que é uma do que mãe. uma mãe. E eu me revolto quando eu vejo profissional de saúde que não escuta a mãe, que fala: "Ah, isso é frescura de mãe, isso é bobeira, nossa, mãe reclama tanto demais". Ela sabe o que ela está falando, ela percebe, a mãe lê filho dormindo, né. Minhas filhas brincam comigo: "Ué, mamãe, você tem olho nas costas, é? Como você sabe o que que eu estou fazendo?". A gente sente, é uma coisa, é diferente, É. né. Você sabe quando seu filho não está bem, quando ele não está Não, bem, quando ele quer alguma coisa. fugindo só um pouquinho, a minha filha, quando pequena, ela tinha amidalite de repetição. Aham. 30 dias, 40 dias, 45 dias, tá, era um negócio, Nossa. assim, absurdo, sabe. E eu sabia já que a amoxicilina era a mesma coisa que a água, e quando começava a febre, eu já Uhum. sabia que não precisava esperar 48, 72 horas, que era eu já Não ia dar sabia. certo. Cara, assim, eu já recebi cada olhar dos médicos, assim, tipo assim, mas Quem é você, não, quem né? é você? Tipo assim, como é que eu tô prescrevendo aqui, eu falei: "Cara, não adianta". Aí eu falava assim: "Ó, a gente já escalou pra cefuroxima". Uhum. Aí depois foi pra bezetacil, até que fez a cirurgia. Mas eles me olhavam assim. Isso é muito comum. E quando a gente fala em desenvolvimento infantil, é pior ainda, porque existe um desconhecimento. Sim, E tem aquela coisa assim: "Ah, meu tio andou com 5 anos, a sua mãe falou com 4". Ah, porque a gente só precisa, sei lá, enterrar o fio de cabelo num coco debaixo dessa árvore aqui, dar 3 voltas e falar com hã, sei lá quem que vai falar. Então ainda tem muito isso. As pessoas deixam, por vários motivos, né, cultural, ignorância. E aí quando a mãe chega, que ela percebe, que ela fala, ela é julgada culturalmente, porque não vai falar, não,
Toda criança tem seu tempo. Sim. Fica tranquilo. Isso é um crime com desenvolvimento infantil. Me revolta. E os mitos, ou um mito que ainda aparece predominantemente no consultório? Primeiro, vacina causando autismo. É muito, muito, muito comum. Escuto muito ainda. Por conta de um desserviço Sim. de um colega médico. Ele chama Andrew Wakefield. Ele era gastroenterologista na Inglaterra. E ele trabalhava num hospital, numa clínica. Era um hospital. E junto com psiquiatras. Então, ele atendia as mesmas crianças que o psiquiatra atendia. E ele estava estudando sobre diarreia crônica. O que era, o que causava. E ele começou a atender as crianças da psiquiatria. E ele que fez essa associação ali entre a vacina e a regressão de alguns comportamentos ali. Ele começou a ver que os meninos mudavam o comportamento numa faixa etária e tal, e deixavam desenvolver. Ele buscando uma explicação, ele falou da vacina e começou isso. E ele fez um artigo científico, publicou esse artigo numa revista médica muito importante, chamada Lancet, e pronto, o estrago estava feito. Aí já pulverizou, né? Foi. Para o mundo todo, a Inglaterra teve quedas vertiginosas de vacinação, muito, muito, chegando a 20% de vacinação, assim, da população, e foram 4 ou 5 anos, até que os próprios colegas dele refizeram o trabalho, outros órgãos também refizeram esse trabalho e viram que não era realidade aquilo, que ele manipulou os dados e que ele ganhou dinheiro para isso. Oh, meu Deus. E aí era a vacina, a tríplice viral, na época. Ele ganhou de um laboratório, um patrocínio e tal, para falar isso. Isso repercutiu no mundo inteiro, né? Lá e no mundo inteiro. Aí o Lancet publicou, depois desmentindo, e o cara perdeu a licença, ele não atua mais como médico, respondeu. Mas até então isso já tinha entrado na cabeça das pessoas. Exatamente. O estrago já estava feito. Já aconteceu ali, e eu ainda escuto. Muito. Esse é um mito enraizado. Difícil, às vezes, da gente tirar. Sim. Então, não, vacina não causa autismo. Vamos deixar claro. E outro mito que eu vejo muito, que a pessoa neurodivergente ou que tem algum transtorno não vai desenvolver. Sendo desqualificada. Ela não fala, é não verbal, ela não é inteligente, não adianta investir. Gente. Muito, muito. E hoje tem diversas terapias, auxílios, tratamentos, estímulos, Exatamente. né? Que eles conseguem conviver em sociedade. Total, se comunicar por outros meios. Tem autista não verbal que escreve livro, que dá palestra. Isso é incrível, assim. E isso nos ensina e nos mostra que o cérebro é um órgão incrível. Sim. Toda pessoa tem capacidade de aprender, toda pessoa tem capacidade de evoluir. E basta que alguém acredite, estimule e queira. Vai desenvolver. Vai desenvolver. E me conta mais um pouco, como que funciona essa avaliação na neurologia pediátrica? Então, algumas pessoas confundem, às vezes, o neuropediatra com o neuropsicólogo. Eu recebo muito isso no consultório, perguntando se eu faço avaliação neuropsicológica. Que é feita pelo neuropsicólogo. Exatamente. São áreas distintas, igualmente importantes, mas distintas. O neuropediatra é um médico, dentro de uma área da medicina, que estuda, uma área da medicina e da pediatria, que estuda o desenvolvimento infantil e os transtornos e doenças que afetam o sistema nervoso. Eu faço questão de
ser presencial, porque eu gosto de examinar as crianças. Eu gosto de interagir, gosto de pôr a mão, gosto de ver. Sim. Isso para mim é essencial. Então, nas minhas consultas, eu sempre converso com os pais, sempre converso com as crianças, muitas vezes brinco com elas, examino fisicamente, gosto de ter, e eu acho isso muito importante quando a gente fala em transtorno, para a gente diferenciar o que é realmente um transtorno do que é uma situação pontual, a Uhum. relação da família, dentro de casa ou um Sim. ambiente escolar. Então, eu gosto de ter um relatório da escola, gosto de enviar um papel para a escola me responder, dentro daquilo que eu estou investigando. Gosto quando vai um vô e uma avó, uma tia, Sim. porque a gente tem uma Quanto outra. mais informações, né? Exatamente. Para a gente entender. Porque a criança, ela é fruto do ambiente que ela vive. E toda a dinâmica familiar ali influencia. Total, total. Então, isso pode ser, não ser um transtorno quando isso acontece num ambiente Sim. restrito ali, muitas vezes é aquele ambiente que não está favorecendo o desenvolvimento Uhum. daquela criança ou aquele comportamento. Então, não é simples, muitas vezes não dá para. Que é outra pergunta que eu recebo muito. Você faz diagnóstico na primeira consulta para me dar um laudo? E Ah, mas muitas então, o vezes laudo vem na do conclusão. neuropsicólogo. Não, o médico também, Também também, faz a mesma função. isso. Neuropsicólogo, ele é um psicólogo especializado Hum, em testes, em avaliações sim. de funções cerebrais, funções Uhum. neurológicas ali. Ele faz como se fosse um mapeamento das habilidades cerebrais dessa criança. É maravilhoso. Você pega aquilo ali, você sabe bem o que está acontecendo. Uhum. Onde que aquela criança tem habilidade, onde que não tem, o que, que a gente pode ou não intervir, como que a gente pode ou não fazer ali com aquela criança. E isso baseado em vários testes que muitas vezes são aplicados ali 6, 8, 10 sessões. O neuropediatra não. O neuropediatra vai conversar, é uma consulta médica. Sim. E muitas vezes não dá tempo da gente fazer tudo numa Sim. consulta só. E criança, se a gente vê ela, a primeira vez que a gente vê, ela pode não. Eu gosto que as crianças fiquem à vontade, porque aí realmente você vê alguma coisa. Ela me conta, ela fala, aí você consegue avaliar direitinho. Então é muito difícil você fechar um diagnóstico na primeira Porque consulta. até depende de como a criança vai se comportar ali, né? Exatamente. E do que a gente está vendo, né? Muitas vezes precisa de algum exame, alguma outra coisa, uma avaliação neuropsicológica, ou uma avaliação de um fono, uma avaliação de um fisioterapeuta, para a gente poder ir juntando as pecinhas ali e Uhum. concluir. E o médico, quando ele conclui, ele dá o diagnóstico. E aí ele faz um relatório, um laudo, descrevendo esse diagnóstico com o CID, que é um número. Sim. Sei, né, cirurgião você sabe. Mas as pessoas talvez não Sim. saibam, né. Aham. O CID é aquelas numerozinhos ali que garantem muitas vezes alguns direitos, Sim. né. Na maioria das vezes não, na maioria não, quando a gente fala em direito, tem que ter um relatório médico para conseguir. Só o da psicóloga não vai adiantar. Uhum. E para a escola, a gente tem outro problema, que a escola, a estratégia de matrícula aqui do DF exige um relatório médico Médico. para fazer qualquer tipo de adequação para essa criança, que eu acho um crime, de verdade. Porque se a professora percebe É. que aquela criança precisa de ajuda, por que que um médico tem que falar que ela precisa de E, ajuda? e talvez esse debate até vá um pouco além. As famílias mais carentes, que dependem de uma escola pública do governo, elas vão conseguir ter acesso ao neuropediatra? Muito difícil. E se elas conseguirem, quanto tempo elas vão demorar? E o prejuízo que está acontecendo para essa criança? Exato. Muitas vezes repete de ano, fica ali 3, 4 anos, não, terceira série, até todo mundo vendo. Todo mundo vê que aquela criança precisa, mas ninguém intervém, porque não tem o tal do papel do neuropediatra.
Isso é criminoso, É, né? Eu vejo. Se você está vendo que aquela criança precisa de ajuda, precisa você de sabe. suporte, e você pode referenciar ela para outra escola, que são as escolas Fazer, mais adequadas. exato. Não fazem nada, na maioria das vezes, sem o tal do relatório médico. E quando a gente fala, hoje, do mesmo jeito que a gente vê uma comercialização ao redor dos transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente do TEA, Sim, também dentro da medicina a gente tem muito. Então, a neuropediatria, ela não era uma área tão procurada. E a gente continua tendo poucas vagas de residência. E o que está crescendo são as a demanda. pós-graduações, isso. Então, tem muitas pessoas fazendo pós-graduações, aprendendo ali através de pós-graduações. E isso, não estou invalidando, mas é diferente, né? Sim, Uma pessoa que fez toda a formação, que entende ali de desenvolvimento infantil, que entende de uma outra pessoa, que às vezes, e não é incomum você pegar, às vezes, outras especialidades médicas fazendo neuropediatria por pediatria, conta de fez uma pós. Exato. E aí, isso pode, muitas vezes, impactar nessa avaliação, nesse diagnóstico, Sim, né? E vai atrapalhar essa família a conseguir o objetivo dela. Porque muitas, quando ela precisa ali, né, de um benefício, de um direito, ela precisa de um especialista. sim. E ela vai atrás, às vezes, do que é mais fácil, não consegue. Nós temos pouco neuropediatras, oficialmente. Uhum. Não dá conta da demanda. Tem muita gente. A procura hoje é muito grande. Todas as agências de todos os neuropediatras que eu conheço estão lotadas. Tá. Tudo lotado. Que é eu vejo, né, como uma confusão, às vezes, ali, ou um preconceito. As pessoas não querem procurar um psiquiatra Também, né? e vai para o neuro. Ou não confiam que o pediatra consiga avaliar, Uhum. acompanhar, que é um especialista. Então, a neuropediatria está Tá. Super lotada. super lotada. E aí, no SUS igualmente, né? Então, a Sim, família carente é muito difícil conseguir efetivamente, efetivamente. né, o que ele precisa. E quais os benefícios mais relevantes de uma avaliação precoce? Ah, tem muitos. Principalmente a tão conhecida neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se remodelar frente a qualquer tipo de aprendizado novo. A gente tem neuroplasticidade a nossa vida inteirinha, mas os 1000 primeiros dias, do 0 aos 2, isso acontece numa velocidade imensa, uma proporção gigantesca. E não que a gente só vá aprender alguma coisa nessa faixa etária, mas o início ali, até os 6 anos, é a fase para você modificar toda a vida dessa Né? pessoa, toda a vida dela. Então, quanto mais precoce você intervém, melhor vai ser a evolução dessa criança. E não sou eu que estou falando, a É a ciência, ciência que fala. o que eu vejo é a prática. Crianças, isso me dói às vezes falar, mas no meu consultório, por exemplo, quando a criança chega pequena, que eu encaminho, que eu oriento, ela vai para uma terapia, e eu vejo às vezes no SUS que a mesma criança, na mesma faixa etária, que não consegue a intervenção que ela precisa, a evolução é muito diferente. Muito diferente. E realmente eles precisam dos estímulos corretos, né? Faz diferença. Outro conceito importante chama-se janelas de oportunidade, que são períodos para variadas habilidades, comunicação, aprendizagem de uma segunda língua, social, o autocontrole. São períodos do desenvolvimento para cada uma dessas habilidades, em que, se a gente investir com estímulo, terapia nessa habilidade, a chance de você desenvolver essa habilidade com muito melhor, é muito maior.
do que você deixar passar essa janela de oportunidade. Tá? E a gente tem janela de oportunidade para várias coisas. Tá? Uhum. E como que são integrados ao tratamento? Família, as terapias, a escola? Então, muitas vezes isso é o papel do médico. Uhum. Integrar mesmo, orientar essa escola. Ó, essa criança é uma criança neurodiversa, ela vai precisar de um cuidado, um olhar, uma atenção diferenciada. Orientar a família, não é só dar o diagnóstico e falar tchau, se vira aí, Aham. né? A família precisa entender o que é aquele diagnóstico e como aquilo vai impactar na vida. E a própria criança muitas vezes precisa entender e fazer a junção de todas essas informações ali. Tá, a gente tem um diagnóstico. O que essa criança precisa de terapia? O que ela precisa de um acompanhamento? Não é fácil, às vezes, você conseguir acessar todas essas esferas, né? Escolas, terapeutas, a Sim, família. Então, isso acontece hoje por meio de relatório. Peço um relatório, ou mando um relatório, e aí vai assim. Não é o ideal é a gente sentar e sim. discutir aquele caso, né? Mas pela logística, pela dificuldade, na maioria das vezes é relatório. A escola mandando relatório para Tá. mim, eu mando relatório para alguém, a psicóloga manda para mim, eu mando Trânsito pra... de relatórios. Exatamente, a família chega com calhamaço de relatório. Mas é o meio. Eu consigo, muitas vezes, WhatsApp, mandar Sim. mensagem, conversar com os profissionais, tenho um bom contato, vários profissionais ali, eu gosto de falar, porque é diferente. Eu, às vezes, vejo aquela criança, eu fico 1h30, né, na Uhum. consulta, mas tem gente que fica 20 minutos, 15 É. minutos. E a psicóloga fica toda vez, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 6 Sim. meses. A fono vê aquela criança uma vez por semana, 2 vezes por semana, 6 meses. É muito diferente. Sim. Então, para mim, isso A é percepção super, delas é bom você estar sabendo. é muito bom. E do mesmo jeito a professora, gente, a criança passou às vezes mais tempo na escola do que em casa com a Passa mais mãe. tempo com a professora. Exato, então também temos que escutar essa professora. Que família mais te impactou nesse seu tempo aí de consultório? Tem tantas, tantas. Ah. Por bom Mas sentido. tem aquele caso que marca nosso coração, né? Tem. Deixa eu lembrar que eu tenho uma mãe que eu ainda acompanho, me impactou muito. Ela chegou grávida, mas quem eu fui atender foi a filha. Ela tinha já 2 filhos, um mais velho e a menina mais nova. Ela veio trazer a mais nova, ela estava grávida, morava em uma cidade satélite distante, então ela não deu um jeito, conseguiu dinheiro, veio. Quando ela veio, ela na primeira consulta ali, quando eu comecei a conversar com ela, ela falou: "Eu vou tirar meu filho, eu vou abortar, eu não dou conta". Chorou, 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 chorou muito. Ela estava num sofrimento muito grande. Ela já vinha, né, por um casamento abusivo, sem apoio, sem Uhum. suporte, sem condições financeiras. Parou a vida dela todinha por conta dessa filha. E aí engravidou, uma gestação que ela não queria, né, já estava sobrecarregada com a Sim. situação. E aí, nossa, aquilo foi difícil. Para mim escutar e para eu intervir. Mas resumindo a história, ela não tirou o bebê. Eu consegui fazer com que ela fosse avaliada por outros profissionais. Ela estava Sim. adoecida, ela passou com psiquiatra, passou com psicólogo, passou com endocrinologista, emagreceu muito. Eu tenho 3 ou 4 anos que eu acompanho essa menina. E depois desse tempo todo, ela chegou semana passada na consulta e eu fiquei tão feliz de vê-la, bem mais magra, perdeu 20 quilos, Olha. sorrindo. Isso me impacta. Eu tenho uma outra mãe também, que o filho já teve alta, já está um rapaz, então
a gente perdeu o contato, deve ter uns 2 anos que eu não a vejo, mas eu cuidei dele pequeno. Essa mãe era muito ativa, muito comunicativa, trabalhava fora, e aí teve o filho, não pôde mais trabalhar, um TEA nível 3, não verbal, e foi extremamente invalidada, diminuída, humilhada, adoeceu muito, ficou muito mal emocionalmente. E aí eu conversando com ela, né, encaminhei ela para terapia também. Ela começou o tratamento e ela descobriu a corrida. Olha, Ela começou a correr inicialmente com o menino, sim. ele entrou também, ficaram os 2 correndo, e ela virou uma atleta. Você vê o corpo dela, quando ela chegou, eu falei: "Meu Deus, que Senta aqui e me conta o que né, que você me fez. conta essa história". Estava linda, um corpão todo definido, descobriu ali, voltou a descobrir o amor próprio. Porque a maternidade atípica, ela tira, você deixa de ser você. Você nem lembra mais quem você era. Então, essas mães vivem pelos filhos. É, Eu tenho muitos casos, assim. Então eu lembro também de uma mãe que eu atendi muito tempo atrás, lá em Planaltina, quando eu trabalhava lá. O marido abandonou, mas eu ficava muito impressionada, assim, a filha dela tinha uma paralisia cerebral, mas eu nunca vi uma menina mais limpa, cheirosa e bem bem cuidado. cuidada. Ela estava um trapo, mas Mas é, a minha paciente, ela vinha linda, toda arrumada, grandona, ela não conseguia segurar sim. ainda, mas vinha toda penteada, cheirosa, batom, a Olha, unha gente. feita, com bolsinha. E ela nem se mexia, Sim. mas Mas a mãe cuidava bem dela. cuidava. E essa mãe, ela sabia tudo que a filha queria pelo olhar. É um nível de conexão muito impressionante. Ela sabia, o olhar da filha, ela sabia, ela está triste, ela está feliz, ela está com fome, ela quer dormir, ela sabia tudo. Sim. Isso A força materna é é maravilhosa, muito, muito incrível. perfeita. Depois de Deus é a mãe. E como que você consegue manter a empatia, a força emocional cuidando dessas crianças? Não consigo sempre não. Eu fraquejo também. Mas eu tenho algumas coisas que eu não abro mão. A minha atividade física, Sim, 3 vezes por semana. Não quero virar capa de revista, só quero envelhecer me movimentando. sim. Eu não quero ficar com uma demência. Quero ficar independente. Independente até os meus 120 anos. A minha atividade física, eu amo os meus amigos. Eu, pelo menos assim, uma vez por semana eu tenho que falar, encontrar, bater papo, falar de bobeira, dar risada. E o mais importante para mim é as minhas filhas. Elas me recarregam. Não. Então, eu amo chegar em casa, receber aquele abraço, falar: "Mamãe, que saudade". Ler um livro com elas para mim é. Aí eu deito na cama com elas, a gente conversa, elas contam como foi o dia delas, eu conto dos meus casos para Aham. elas super se interessam, a gente tem um monte de troca. Agora eu tô com você também, né? Uma Sim. pré-adolescente, aí a gente fala dos meninos bonitos, da É. escola, Ai, mamãe, hoje na escola, né? fulano chipa não sei quem, o Né? outro chipa. Crush, a minha pequenininha fala, é crush. Crush. E saber das fofocas da escola, dos amigos, amo. E tá com a minha família. Isso É chega final de maravilhoso. semana, eu quero estar com elas. Então, mas eu fraquejo também, choro Essa muito. imagem Tem vezes que eu vou embora para casa chorando. chorando, porque não consegui resolver alguma coisa, ou porque alguma criança não ficou bem, ou porque eu Uhum. só tô cansada, Sim. né? Boto uma música bem alegre, feliz,
Se vocês me encontrarem no trânsito, tá? Parecendo uma louca assim. cantando, 10 horas da noite. Nossa, coitada da doutora, hoje foi estressante para ela. Eu tô só extravasando, tá? Isso E conselhos para as mães, para os pais, depois de ter um diagnóstico que estão assim, meio fora do ar, meio perdidos. Não deixem que nenhum diagnóstico mude seu amor pelo seu filho. Principalmente, ame ele exatamente como ele é. Isso vai fazer mais bem para a autoestima dele do que qualquer terapia que você coloque ele. Ele é assim, ele precisa que alguém ame ele assim. O que não significa que você não vai fazer de tudo para essa criança desenvolver. Um diagnóstico, ele não é uma amarra, uma âncora para te Não é uma jogar. sentença final, né? Você está fadado aqui a ser assim. Ele é um norte, uma direção. Então, se a gente for ver daqui para Goiânia, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de cavalo, Pode correr. pode ir correndo, bicicleta, de skate, mas qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho para eu chegar mais rápido e melhor em Goiânia? Sim. É para isso que serve o diagnóstico. Ele é uma bússola, um mapa, é o seu GPS. Então, ame seu filho do jeito que ele é, mas olhe para o caminho que vai fazer seu filho desenvolver a melhor versão dele mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas borboletas de inspiração, de ajuda, Borboletas. principalmente as que são mães atípicas, mães solo. Borboletas queridas, vocês são lindas, floridas, do jeitinho que vocês são. Nós, mulheres, a gente mais julga nós, a próxima ali, do que a gente deveria. Toda mulher, ela tá dando o seu melhor ali. Então, você, mãe, você, borboleta, que tem um filho que ainda está no casulo, você está dando o seu melhor, sempre. Tá? Entenda isso, se ame, se cuide, para que você consiga fazer diferença na vida do seu filho. Uma mãe doente adoece a família inteira. Então, já viu aquela história do avião que está caindo? Sim. Primeiro em você, depois nos outros. Então, é muito isso. Então, essa família precisa se curar junto. Sim, é verdade. Voem muito, vão para vários campos, procurem muitas flores. Existem muitas flores aí nesse mundo. E onde nós podemos te encontrar? Eu tenho meu consultório próprio, que fica no final da Zanotti. É meu e do meu marido. A gente chama o local lá chama Instituto Sanari. Passa o telefone? Pode passar. Telefone, arroba, endereço, WhatsApp, o que quiser. É o telefone e o WhatsApp do consultório. É 99615-8433. E tem o meu Instagram. Não sou muito gatinho. Faço quando dá tempo, que é @doutora Pati. Tem ponto? Nem sei se tem ponto. Acho que é doutora Pati Farreira, sem ponto. Ou é com ponto? Depois eu descubro, a gente põe aqui, né? Põe, ele vai pôr na descrição. É isso. Mas é movimentar esse Instagram, né? Assim, sempre que dá, eu faço alguma coisa. Não sei como. Para quem não é de Brasília, tem online? Primeiro, pelo menos. Se alguma nos viu e quiser entrar em contato, fala assim: mas eu não moro longe. Eu não atendo online. Eu tenho que ver essa criança pelo menos uma vez. Eu consigo e eu faço online. Depois que já veio a primeira vez. Depois que já veio. Eu sou a moda antiga. Eu tenho que pôr a mão na criança. E tá ótimo! Mas tem o consultório, tem o Instagram, se puder ajudar de outras formas. Sim.
Doutora Paty, eu queria te agradecer imensamente por ter vindo, disponibilizado o seu tempo, que é concorridíssimo, vindo aqui bater um papo, esclarecer, porque assim, é o que eu te falei assim, nos últimos anos fala-se muito, e é o que você tem vários mitos, e assim, vamos desfazer esses mitos, vamos deixar a vida das mães, dos nossos borboletas mais leve um pouquinho, que essas informações que vão chegar até elas. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. E borboletas, chegamos ao final de mais esse episódio. Eu adorei esse bate-papo, eu adoro isso, né? Quem tem filho assim e que tem as crianças com suas especificidades, quanto mais informação pra gente ajudar eles, é melhor. E não se esqueçam, dê uma passadinha lá no meu Instagram, @DRA Priscila Pagiolo. Tem várias informações de saúde bucal, tanto para vocês, mamães, e para os filhotes também. Até o próximo episódio.